Eu sou uma pessoa com deficiência. Eu tenho deficiência visual, por conta de uma doença que no meu atestado está escrito assim pelo médico. Se chama maculopatia miópica. É uma doença degenerativa em decorrência de uma automiopia. Eu comecei a perder a minha visão em 2019, né? E eu digo que esse é um momento desde 2019 que eu vivo um intenso aprendizado. Então, vou compartilhar com vocês aqui algumas situações que eu, às vezes, me vejo vivenciando e que eu acho que são dignas de registro. Outro dia eu entrei num lugar aí, numa sala, e tinha uma pessoa que eu conheço, ela me conhece, sabe que eu estou perdendo a visão, né? E quando ela me viu, ela começou a falar muito alto mesmo, se dirigindo a mim, né? E aí eu olhei para ela e pensei assim, meu Deus, eu estou perdendo a visão, eu não estou perdendo a audição, né? Conversei com ela num tom normal, que eu sempre converso, mas não fiz nenhum comentário a respeito disso. E eu tenho baixa visão, mas baixa é bem baixa mesmo, é bem pouco, né? De um lado eu não enxergo nada e do outro lado eu enxergo pouquinho. E esses dias uma pessoa falou assim pra mim: mas você não enxerga, e como é que você fica andando por aí nos espaços, né? E aí eu fui explicar para ela, né, que como eu estou num espaço que eu conheço, né, eu tenho ele registrado na minha memória, é tranquilo para mim transitar nesse espaço. Mas outro dia já aconteceu, por exemplo, de eu estar indo no corredor, no meu local de trabalho, e eu não ver que vinham, na verdade, vinham vindo duas mulheres, eu vi uma delas, mas a outra eu não vi, né? E eu acabei meio que colidindo com ela, né? Não cheguei a trompar, eu tenho assim, certeza de que ela se questionou porque foi que eu continuei andando e não. Mas ela não falou nada, nem foi grosseira comigo, né? Uma outra situação que eu vivenciei, eu vinha vindo para casa com a minha bengalinha, né? Porque eu uso a bengala nos lugares quando eu saio, nos lugares que eu não conheço, na rua, nesses locais eu uso a bengala. E eu vinha vindo com a bengala na calçada, saindo do trabalho para vir para casa, e passou o ônibus com, acho que num horário de ida para a escola, né? Com vários adolescentes, eu imagino, dentro. E um deles botou a cabeça na janela e gritou em alto e bom som: "Ô vovó, vai para casa", né? E eu continuei andando tranquilo, né? Uma outra situação, eu vinha vindo na calçada aqui próximo de casa e tinha um toco de árvore em cima da calçada. E eu não vi, acabei tropeçando, né? Não perdi, não cheguei a perder o equilíbrio e caí, mas tropecei nesse tronco, né? E uma outra situação, são várias, e eu vou compartilhar mais uma. Eu vinha atravessando a rua em companhia da minha filha, e quando a gente estava mais ou menos no meio da rua, né, um carro ia fazer a conversão, ia virar para o lado que a gente estava. E mesmo ele vendo que eu estava já no meio do percurso, com bengala, né, ele começou a acelerar, como se ele tivesse pressa de passar e, vamos dizer assim, eu estivesse atrapalhando, né? Bom, por que eu trouxe essas vivências, essas histórias? Bom, porque em alguns momentos eu percebo que situações como essas são carregadas de preconceitos, né? Algumas coisas vêm como preconceito, né? Vêm com a falta de informação, com a dificuldade que as pessoas têm de chegar, de se dirigir e perguntar, né? Como é que você está? Tem alguma forma de que eu possa te ajudar? Né? Poder entender melhor esse processo, né? Então, assim, são situações
que a gente só consegue entender quando você vivencia. Se você não vivencia, você não consegue dimensionar isso. Então eu percebo que às vezes a pessoa, por constrangimento, por falta de informação, né, ela acaba fazendo coisas que não teriam a necessidade de acontecer, né, que poderiam ser conduzidas de uma outra maneira. Mas eu acho que esse é um processo de aprendizado tanto meu quanto de quem convive comigo, né? Quanto nos lugares de trabalho, nos lugares que a gente frequenta, né? Que as pessoas com deficiência frequentam. E que a gente vê o quanto é importante a acessibilidade, o quanto é importante a informação, o quanto as pessoas precisam se apropriar dessas informações para que possam lidar melhor, conviver melhor com as pessoas com deficiência.